Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui agora tratando do pacote anticrime da Lei 13.964 de 2019. Confirmem para mim se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Tudo bem, André? Oh, maravilha, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. É extremamente importante ter vocês aqui, tá? Como eu sempre digo, participem, perguntem. É importante que nós façamos essa atualização, né, com base numa lei tão complexa que é o pacote anticrime. Aqueles que se sentirem à vontade, aqueles que quiserem, liguem as câmeras, não tem problema nenhum também, tá? Podem ligar as câmeras aqueles que quiserem. É até bom para eu poder matar um pouquinho da saudade, ver um pouquinho de cada um de vocês. Pessoal, estamos gravando, a tela já está compartilhada. Vamos lá então para a Lei 13.964 de 2019. Nós vimos a parte geral, as alterações que ocorreram na parte geral do direito penal, conforme a aula gravada que foi encaminhada para vocês, conforme a aula gravada que está disponível no nosso canal do YouTube, lá na playlist de vocês de seminários, tá? Fiquem à vontade, assistam quantas vezes quiserem. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês também. Então, fiquem à vontade, assistam a aula da semana passada. Infelizmente, eu tive um contratempo profissional e não pude comparecer, conforme eu já esclareci na quinta-feira, e a aula está disponível para vocês lá. Na continuidade, vamos aí, né, verificando a sequência. Então, com relação à parte especial do Código Penal, né, havia ali uma previsão da alteração do inciso 8º do parágrafo 2º do Código Penal. Então, quando nós aí temos o Código Penal, analisando o Código Penal no artigo 121, nós vemos que o artigo 8º, né, ele foi incluído, na verdade, pela Lei 13.964 de 2019, né? Ele foi incluído. O que acontece é que, quando nós analisamos aí o próprio texto da lei, né, consta como vetado, né? E se nós observarmos, então, foi vetada a alteração ao inciso 8º do parágrafo 2º, né? E lá vai constar, incluído pela Lei 13.964 de 2019. O que diz o inciso 8º do parágrafo 2º? Importante dizer que o parágrafo 2º, até o inciso 5º, trata do homicídio qualificado. Do inciso 6º para frente, né, trata do feminicídio. Então ele vem dizer, né, no inciso 8º, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então teria aí essa inclusão do inciso 8º com a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então essa foi aí a inclusão pela Lei 13.964 de 2019, tá? Bom, na sequência, nós temos ali o artigo 141, tá? Vamos buscar o artigo 141 no Código Penal. O artigo 141 tem a seguinte redação, então. O artigo 141, ele trata das disposições comuns ali, né, nos crimes contra a honra. Então, o que diz a alteração do artigo 141? Seria a inclusão do parágrafo 2º, né? Quando nós observamos aí, a inclusão do parágrafo 2º diz o seguinte, né, o caput do artigo 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, né? E pela redação e pela inclusão, nós temos o quê? O parágrafo 1º, que diz: se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, se aplica-se a pena em dobro. E o parágrafo 2º, se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades nas redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Então nós temos aí essas questões que merecem ser analisadas, ou seja, o quanto esse chamado pacote anticrime, né, trouxe e determinou ali algumas alterações e, logicamente, trazendo aí um endurecimento muito maior para o Código Penal, para alguns tipos penais.
Na sequência, o artigo 157 do Código Penal, e seria importante que vocês acompanhassem comigo, para que vocês pudessem verificar aí essas modificações, né? O artigo 157, ele sofreu alterações a partir do parágrafo 2º. Então, no parágrafo 2º, nós temos o quê? Nós temos algumas inclusões, né? Quais são elas? A primeira delas está ali no inciso 7º, que diz o seguinte, ele foi incluído, esse inciso 7º, ele não existia na redação anterior. Então, ele foi incluído, ou seja, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Então, quando nós tratamos do roubo, né, e aí a partir do parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/3 até a metade, foi incluído o inciso 7º. Então, ele traz uma hipótese a mais de causa de aumento de pena, que é aí a disposição, né, do inciso 7º, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Então, a partir do momento que nós vamos observando essas questões, nós vamos observando também que a grande finalidade do pacote anticrime foi o endurecimento contra algumas práticas ilícitas, tanto aquelas constantes do Código Penal, como de legislações esparsas, como a mudança de procedimento no Código de Processo Penal, conforme nós veremos mais daqui a pouco. Então, essa aí é uma das expectativas que se tinha com o pacote anticrime. Nós sabemos também que nem todas as expectativas foram cumpridas, que nem todas essas expectativas de fato foram alcançadas, né? Nós tivemos também aí a inclusão do parágrafo 2º-B, que diz o seguinte: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Então, essa foi a inclusão, né, o parágrafo 2º-B, naquilo que diz respeito aí ao Código Penal e ao artigo 157. Algo interessante que vem repetido aqui novamente, que já foi dito agora há pouco, é essa questão aí da arma de fogo, né? Nós sabemos que existe um grande movimento nacional, né, já há alguns anos, um movimento desarmamentista, né? E isso ele é relativo tanto ao direito de posse, né, quanto ao direito do uso esportivo ou para caça. Então ele é um grande movimento que vem acontecendo, né? Não vou entrar no mérito dessa questão agora. Mas o termo que é utilizado é arma de fogo de uso restrito, seja das forças de segurança pública ou daqueles que as têm em razão, né, de alguma atividade, seja atividade de caça, seja atividade de esporte, atividade esportiva. Então, a arma de fogo de uso restrito ou proibido, no caso aí, a todos em território nacional. Uma outra alteração que nós tivemos ainda, ela vem lá descrita no artigo 171, e foi a última alteração, né, da parte especial do Código Penal. Então, no artigo 171 do Código Penal, também aí sofreu alterações, né? 171. O artigo 171, como todos nós sabemos, ele trata do estelionato. E ele sofre aí a sua alteração, né, em razão do quê? Em razão do parágrafo 5º. Quando nós observamos o parágrafo 5º do artigo 171, nós vemos que ele foi, então, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Qual é a redação atual, então, do parágrafo 5º, pessoal? É importante, vocês estão no 10º semestre, e aí nós estamos vendo toda uma atualização que, com certeza, não tinha quando vocês estudaram esse dispositivo, né? Então, agora, o crime de estelionato, ele findava lá no parágrafo 4º, né, que era o estelionato contra o idoso, mas ainda foi incluído o parágrafo 5º, que diz: somente procede mediante representação, salvo se a vítima for. Então, ele traz aqui para nós agora esse indicativo do tipo de ação penal no crime de estelionato. Então, deixa de ser uma ação penal, né, pública condicionada à representação, se, primeiro, a vítima for a administração pública direta ou indireta. Então, nós estamos falando agora de uma ação penal pública incondicionada. Criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz.
Então, o que o parágrafo 5º trouxe, na verdade, foi a regra, perdão, foi a exceção, né? A regra é que o crime de estelionato somente se procede mediante representação naquilo que tange do parágrafo 4º para cima, né? Mas ele é ação penal pública incondicionada nas hipóteses dos incisos 1 a 4 do parágrafo 5º, né? Quando a vítima for administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. E aí, então, essa foi a última alteração trazida no Código Penal pelo pacote anticrime, né? Pela Lei 13.964/2019, né? Pessoal, quando eu falo última alteração, né, logicamente que eu não posso esquecer do artigo 316, mas essa foi uma atualização muito mais relativa ali ao preceito secundário. O crime não deixa de existir, né? O que nós temos é, na verdade, uma alteração com relação à pena para o crime de concussão, né? O que é o crime de concussão, pessoal? Lembrando aí um pouquinho dos crimes contra a administração pública, né? Nós temos o crime de concussão, quando o funcionário público exige para si ou para outrem, né, direto ou indiretamente, alguma vantagem. Então, esse é o crime de concussão. Nós temos no artigo 316 ainda, no parágrafo 1º e 2º, o crime de excesso de exação, que também é praticado pelo funcionário público. E nós temos também a corrupção passiva, que é também praticada pelo funcionário público quando ele solicita ou recebe algum tipo de vantagem indevida, né? É praticado pelo civil, pelo particular, a corrupção ativa, né? Quando ele oferece, quando ele, então, busca ali favorecimentos perante o funcionário público. Bom, mas o que mudou, e aqui é o que nos importa, em razão da Lei 13.964, é a pena para o crime de concussão. Então, mais uma vez, crime de concussão é exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. E aí nós tivemos um aumento de pena. Agora, a pena passa de 2 a 12 anos e multa. Então, nós tivemos aí um aumento da pena máxima em subjetivo aplicada ao crime de concussão. Então, essa era, na verdade, a alteração aí que foi trazida para o Código Penal, né? De forma mais substanciosa em relação a alguns artigos e ao artigo 316, né, aumentando ali a pena máxima em subjetivo aplicada para aquele tipo penal. E essas foram as alterações do Código Penal trazidas aí pela Lei 13.964/2019, pessoal. Vamos agora observar, né? Pessoal, tem alguma dúvida aqui com relação às alterações do Código Penal? Para que eu possa passar para as alterações do Código de Processo Penal. Não, nenhuma, André. Maravilha. Pessoal, então olha só. Agora é onde provavelmente nós vamos passar o resto da nossa aula falando aqui, né, do artigo 3º do Código de Processo Penal. Por quê? A partir do momento que nós tivemos alterações, e aqui sim, substanciosas no Código de Processo Penal, nós temos que observar o que é que isso reflete dentro do nosso ordenamento jurídico. O que é que muda no Código de Processo Penal quando nós, então, aí analisamos essas alterações, né? E isso faz uma outra questão. Eu encaminhei para vocês, está lá no Drive já, né? A decisão do ministro Fux, que, julgando ali uma cautelar, suspendeu, né, a eficácia de alguns dispositivos da Lei 13.964/2019. Por quê? Porque a lei é vigente. A lei entrou em vigência nos termos aqui dela mesma. Vamos até buscar aqui, olha só. Vamos caminhar lá para o final. Essa lei, ela entraria em vigência, olha só. Esta lei entra em vigor após 30 dias da sua publicação oficial, né? E ela foi publicada no Diário Oficial no dia 24 de dezembro de 2019. Então, ou seja, o que nós temos é o fato de que ela entrou em vigor, né, no dia
24 de janeiro de 2019, de 2020, 30 dias depois. Agora, o que nós devemos observar é que, na decisão do ministro Fux, né, nessa decisão, ele suspendeu a eficácia de alguns dispositivos dessa lei, né? E como eu disse para vocês, essa decisão já está à disposição de vocês lá no drive da sala, né? E é uma decisão muito complexa. É uma decisão que vocês vão ter que ler ela com muito cuidado, com muita atenção, né? Porque só essa decisão do ministro Fux, salvo engano, tem 42 páginas. E ela trata exclusivamente do dispositivo, né, da não eficácia de alguns dispositivos, de alguns artigos da Lei 13.964. Então, vocês precisam ler, né, é importante que vocês leiam a lei, essa decisão, perdão, a lei não, a decisão do ministro Fux, que está lá no... Deixa eu até... Bom, já foi disponibilizado para vocês, que está lá no drive da sala de vocês. Então, leiam essa decisão. Ela é uma decisão extremamente importante, tá? Dentre as suspensões de eficácia, está o artigo 3º-A, 3º-B, né, e assim por diante, já que é um artigo extremamente extenso. Tanto é, pessoal, que eu vou fazer aqui alguns esclarecimentos, mas nem adianta a gente nos aprofundar muito nesses dispositivos que não têm eficácia ainda. Por quê? Porque o Código de Processo Penal continua vigendo conforme era, né, nesse tocante. Então, por exemplo, a partir do momento em que eu começo a analisar aqui o artigo 3º, o artigo 3º-A, né, ele não tem vigência. Ele para no artigo 3º e vai pular depois para o artigo 4º, né? Então, ou seja, essa é a grande questão. E o artigo 3º-A, ele começa falando do juiz das garantias, né? De uma forma bastante didática, nós sabemos que o juiz das garantias é quem, né? O pacote anticrime, ele criou uma situação que o Poder Judiciário, né, que o Ministério Público não estão preparados para enfrentar. Não estão preparados para enfrentar. Criou-se a figura do juiz das garantias na fase de inquérito, na fase inquisitorial. Então, ou seja, o juiz que garantirá, né, os direitos na fase de inquérito não é o mesmo que vai instruir o processo. Significa dizer ainda que o juiz do processo não tem conhecimento nenhum do inquérito policial. Por quê? Para reafirmar que o inquérito é uma peça de informação de subsídios ao Ministério Público, para que esse possa formar o seu convencimento de autoria e materialidade para que possa formalmente acusar alguém. Então nós teríamos a figura do juiz das garantias, que atuaria na fase de inquérito somente, com a conclusão do inquérito, com o encaminhamento, relatório do inquérito, encaminhamento desse inquérito ao Ministério Público. Este apresentando a denúncia. Quem receberia seria o juiz de direito, o juiz da instrução, vamos colocar assim o termo, que não tem conhecimento algum do inquérito policial. Essa é a figura do juiz das garantias, né? E por meio aí das ações diretas de inconstitucionalidade, que não é uma só, né? Por meio dessas ações, conseguiu-se, então, a suspensão da eficácia, né? A cautelar de suspensão da eficácia de alguns dispositivos da lei 13.964/2019. Para vocês terem uma ideia, o artigo 3º-A diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória no órgão de acusação. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Então nós não sabemos ainda se o juiz das garantias vai ser uma nova espécie de juiz, se vai ter um concurso próprio só para o juiz das garantias, né? Se vai juiz de direito assumir essa prerrogativa. Então não se sabe.
Esse é o grande problema. Não se tem um orçamento destinado para esse juiz das garantias. Nós sabemos que na maioria das comarcas, né, como vou dar exemplo, Estrela do Oeste, como Urânia, né, Ouro-Oeste, só tem um juiz para cuidar da vara civil, da vara criminal, do juizado, do eleitoral, de tudo. E aí cria-se a figura do juiz das garantias. Então vai ter que ter no mínimo 2. E aí é incoerente você ter um juiz só para o inquérito e ter um juiz para o resto todo. Né? Então, ou seja, é uma questão extremamente difícil para aqueles que trabalham no Poder Judiciário, para aqueles que estagiam no Poder Judiciário, com certeza verificam a ausência de juízes, com certeza verificam a escassez de juízes, a necessidade de mais juízes para que nós possamos ter aí um Poder Judiciário mais célere, mais eficaz, mais eficiente, né? Para que nós não tenhamos processos conclusos, como eu tenho vários processos conclusos, desde novembro. Né? Para que nós não tenhamos processos parados há 2 anos, como eu tenho processo de clientes parados. Ou seja, né? Então, sim, são situações, são fatos, são circunstâncias onde é totalmente incoerente, frente à nossa realidade, frente à falta de estruturação, criar a figura do juiz das garantias. Eu acho que é interessante o juiz das garantias sobre o aspecto de que nós já sabíamos, isso vocês já sabem, de que o juiz não pode julgar com base somente nos elementos de informação do inquérito. Ele não pode. O juiz tem um livre convencimento motivado nas provas dos autos. Né? Então, o juiz não conhecendo o inquérito, ele não vai ter acesso ao inquérito. O inquérito não vai mais estar associado, não vai estar mais anexado ao processo. Essa é uma outra circunstância. Né? O juiz vai ter a base acusatória da denúncia e a produção de provas durante a instrução, o que é, de fato, benéfico. O problema é ter um juiz, e que categoria vai ser esse juiz, ninguém sabe. Juiz das garantias, mas ele é um juiz de direito? Não, não é. Pode não ser? Não sei. Né? Então, ou seja, são essas as questões que muito se coloca ainda sobre essa lei, por isso que está com eficácia suspensa. Né? Como eu disse, não vou aqui me atentar a detalhes para que nós não percamos tempo aqui com essas questões das quais nós ainda não temos nenhuma eficácia jurídica, não tá em vigor. Né? Vou ler o caput dos artigos 3º aqui para vocês terem uma ideia. O artigo 3º-C, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou da queixa na forma do artigo 399 do Código de Processo Penal. Então, ou seja, ele vai ter uma atuação muito restrita. Ele é um fiscal da lei do inquérito policial. Essa é a finalidade do juiz das garantias. É um fiscal da lei, é um fiscal das garantias. Que garantias? Dos direitos fundamentais do acusado, né, durante o inquérito policial. Artigo 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato, incluídos nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados, do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Ou seja, não sabemos quem é o juiz das garantias. Não temos um parâmetro para o juiz das garantias. Né? Artigo 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal, ou seja, aquilo que já vem garantido pela Lei de Execução Penal. Vamos ver aqui, né? E aí nós passaríamos para o artigo 14A. Então, olha só, esse é um dispositivo extremamente importante, ou seja, né, o artigo 3º, do artigo 3º-A até o artigo 3º-F, ele trata aí da figura do juiz das garantias, ou seja, a figura, né, de um magistrado, penso eu, porque senão não levaria o nome de juiz, né? Só se for como juiz de paz, que não é necessariamente um juiz. Mas, via de regra, nós não sabemos como será esse critério,
Como é que o Tribunal de Justiça vai delimitar quem é o juiz das garantias para uma função tão restrita, né? Será que ele terá os mesmos subsídios do juiz de direito, que cumula tantas funções, né, tantos processos, por fases tão mais demoradas, por atos muito mais complexos? Penso eu que não, né? Então, ou seja, nós temos ainda que observar essas questões, e por isso que esse é um dispositivo que ainda está suspenso, né, com a sua eficácia suspensa. Né? Na próxima questão ali, nós vamos analisar o artigo 14. Quando nós observamos o artigo 14A, melhor dizendo. O artigo 14A ele foi incluído, ele não existia, né, no antigo Código de Processo Penal. O artigo 14A ele foi incluído. Qual é a função do artigo 14A? O artigo 14A diz o seguinte: nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos artigos 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Então, ou seja, aqui está dizendo o seguinte: aqueles que compõem as forças de segurança pública, conforme descrito lá no artigo 144 da Constituição Federal, eles já terão acompanhamento de advogado durante o inquérito, durante as investigações. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é aquilo que diz os parágrafos. Olha só, parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Lembrando que na fase de investigação não tem contraditório, não tem ampla defesa, tá? O que na prática não há essa faculdade, né, que aqui eu penso que é um dever-poder ou um poder-dever, né? Olha só, deverá ser citado, então ele deve ser cientificado, podendo constituir defensor. Então ele deve ser cientificado, citado, olha só, citado da instauração do inquérito. Vocês nunca tinham visto isso. A citação só era o ato formal, né, de noticiar alguém de que contra ele já tinha uma acusação formal. Agora nós temos, então, para essas pessoas específicas, duas citações. Nós temos a citação da instauração do inquérito e depois nós vamos ter a citação, então, do processo. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Se ele não constituir advogado, olha como é mais interessante isso. Ele pode constituir, mas se ele não constitui, parágrafo 2º, esgotado o prazo no disposto do parágrafo 1º desse artigo, ou seja, 48 horas, com ausência de nomeação de defensor do investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, né, por exemplo, o comando da Polícia Militar, da Polícia Federal, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Pessoal, vai ter um advogado. Então, esse é um advogado da instituição. Então, vai ter um advogado do Exército, vão ter os advogados da Polícia Militar. Olha aí, uma possibilidade, né, futura de concurso. Você vai ser advogado da corporação. E é o que eu disse, olha só, como é uma faculdade inicial do investigado nomear, mas se ele não nomear, será nomeado para ele, a custos da instituição a qual ele estava vinculado. Parágrafo 4º, parágrafo 3º, perdão. Havendo necessidade de indicação de defensor, nos termos do parágrafo 2º desse artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública. Pessoal, nós sabemos o quanto a Defensoria Pública ela é ainda insuficiente, pelo menos no estado de São Paulo, né? Se não fosse o convênio da OAB com a Defensoria Pública, o Estado, vamos falar assim, a maioria do Estado, das pessoas que compõem o Estado de São Paulo,
estariam indefesas, porque não teriam condição de pagar advogado e a Defensoria Pública não teria condição de atender a todos os casos. E nos locais onde não estiver instalada a União ou a unidade da federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Pessoal, nós estamos falando de defesa administrativa, nós estamos falando de contraditório. Nós estamos falando de defesa, eu falo de ampla defesa. Então, são hipóteses muito limitadas, onde nós temos uma citação do inquérito, onde nós temos agora a presença do contraditório e da ampla defesa no inquérito. Parágrafo 4º. A indicação do profissional a que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado o profissional que não integre os quadros próprios da administração. Nós vamos cair no convênio da OAB. Parágrafo 5º. Na hipótese de não atuação de defensoria pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este estiver vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Deveria correr por conta da Defensoria Pública. Está errado. Olha só como é falho esse dispositivo. Não tem Defensoria Pública. Quem vai pagar o advogado é a instituição a que este estava vinculado. Está errado, deveria correr às custas da Defensoria Pública. Parágrafo 6º. As disposições constantes neste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a garantia da lei e da ordem. Esse é um outro termo que vem aqui com força no pacote anticrime, né? Garantia da lei e da ordem. Isso, muitas pessoas questionam o que seria garantia da lei e da ordem, com base nos preceitos constitucionais ou com base em quais preceitos, tá? Então, olha só, aqui nós estamos diante dessas questões. Nós estamos diante do artigo 14A, muito questionado, muito debatido, que merece aqui também essa análise, pessoal. Bom, e aí sim, nós entramos num outro aspecto, alterado também pela Lei 13.964/2019, que é sobre o arquivamento do inquérito policial. Qual é a atual redação? Qual é a atual redação do artigo 28 do Código de Processo Penal? O artigo 28 diz o seguinte: o artigo 28 tem a seguinte redação: ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos. Pessoal, essa é a redação nova, tá? Para isso, nós temos que ver qual é a atual redação do artigo 28. Né? O artigo 28, ele tem a seguinte redação. Deixa eu só pegar aqui, olha só. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação. Pessoal, essa é a atual, é a vigente redação do artigo 28. Não é a redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Essa é a redação vigente, a que não mudou, tá? Porque está suspensa a atual redação do artigo 28, que é aquela que eu estava lendo. A atual redação tem: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, gravem isso, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou de peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá
no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então prestem atenção em como é, para que eu possa explicar quais são as alterações propostas. Primeiro, a quem compete decidir sobre a homologação do arquivamento do inquérito? Ao Poder Judiciário, ao juiz de direito. O Ministério Público apenas requer, manifesta pelo arquivamento, isso hoje. Se o juiz concordar, homologa o arquivamento. Se o juiz não concordar, encaminha ao Procurador-Geral. Se o Procurador-Geral concordar com o pedido de arquivamento do Ministério Público, ele vai insistir nesse arquivamento. E aí o juiz é obrigado a arquivar. Se o Procurador-Geral não concordar com o pedido de arquivamento, ele mesmo pode apresentar a denúncia. Se ele não fizer, poderá designar outro membro do Ministério Público para que ofereça a denúncia. Essa é a nossa atual realidade. Se vocês me perguntarem, André, você concorda com essa atual realidade? Não, não concordo. Eu acho que o pacote anticrime fez o correto. Mas o próprio Ministério Público não concorda com o pacote anticrime, tanto é que ele é o autor de uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a inconstitucionalidade da alteração do artigo 28. Por quê? Vamos sobre o meu posicionamento. Meu posicionamento é formado com base no posicionamento de outros doutrinadores. Por que eu defendo esse aspecto do pacote anticrime? Primeiro, se o Ministério Público é titular da ação penal, cabe a ele decidir sobre o arquivamento do inquérito. O arquivamento do inquérito é um ato administrativo que só tem finalidade em fornecer elementos de informação ao Ministério Público. Então, o pacote anticrime acertou quando determinou as mudanças. Qual é a redação aí do artigo 28 do pacote anticrime? Ordenado, e olha só como essas alterações são importantes. Como essas alterações são atuais, são necessárias. Ordenado, essa é a atual redação que está suspensa. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima. Na redação vigente, anterior, a vítima não é comunicada. O investigado não é comunicado. E a autoridade policial encaminhará os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, ou seja, primeiro tem que criar uma lei sobre isso. Não passa mais pelo Poder Judiciário. Não compete mais ao juiz de direito homologar o arquivamento do inquérito policial. Então, esse é um preceito importante. Isso estaria somente interna corporis ao Ministério Público. O Ministério Público arquiva, comunica a vítima, comunica o investigado, comunica o delegado de polícia, porque ele é a autoridade policial competente pelo inquérito, e, como um ato, uma reanálise necessária, encaminha à instância superior ministerial, ou seja, do próprio Ministério Público, para que essa instância superior homologue o arquivamento do inquérito. Um outro aspecto que foi incorporado ao arquivamento do inquérito, que é extremamente importante, é que, atualmente, em um juiz homologando o arquivamento do inquérito, não cabe recurso. E existe essa disposição no parágrafo 1º da redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei 13.964/2019. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Vai ter que mudar a lei orgânica, vai ter que criar esse órgão de revisão dentro do Ministério Público. Mas agora cabe recurso, olha como isso é interessante. E isso é importante. Então, a alteração que foi trazida, ela é fundamental. Eu defendo essa alteração, eu não defendo todas. Na verdade, eu sou um grande crítico ao pacote anticrime. Particularmente, ele não atendeu a sua finalidade. Ministro Moro, à época, esse foi o grande legado dele, não conseguiu atingir a sua finalidade com o pacote anticrime. Mas, em alguns aspectos, inovou de forma positiva. Esse é um deles. Olha só
o que diz o artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal. Pessoal, o artigo 28A está vigente, tá? Só o artigo 28 que foi suspenso. O artigo 28A está vigente e está cheio aí de acordos de não persecução penal hoje em dia. O acordo de não persecução penal, pessoal, de uma forma bastante simples aí a explicação, ele nada mais é do que uma transação penal, que agora acontece para todo tipo de crime, desde que ele tenha pena mínima, né? Inferior a 4 anos. Mas ele não nos dá uma pena máxima. Então, todo tipo de crime, inclusive crimes hediondos, né, desde que não seja praticado com violência ou grave ameaça, então todo tipo de crime cuja pena mínima inferior a 4 anos não tem limite para a pena máxima. O requisito é, né, fora outros requisitos, é lógico, não é só isso, mas um requisito com relação à pena é pena mínima de 4 anos. E que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. Então ele traz para nós agora aqui essa questão do acordo de não persecução penal. Antes de eu explicar com mais propriedade o acordo de não persecução penal, pessoal, deixa eu falar um pouquinho mais aqui sobre o arquivamento do inquérito, tá? É importante que nós tenhamos essa concepção do arquivamento do inquérito. Vamos voltar, né? Vamos focar aqui no arquivamento do inquérito, no artigo 28, e eu continuo falando do acordo de não persecução penal depois. Olha só. Então, quando nós falamos dessa nova sistemática da Lei 13.964/2019, nós temos que compreender essa questão do arquivamento, como era, conforme eu já expliquei na redação anterior, e com base nessa nova redação. Eu, particularmente, como eu estou dizendo para vocês, eu defendo a nova redação do artigo 28. Ministério Público que corra atrás, que lute para se adaptar, para se adequar a essa nova realidade, para que ele assuma a sua responsabilidade como titular da ação penal, tá? Então, olha só, atualmente, o que nós temos? Primeiro, o arquivamento, ele será promovido pelo próprio Ministério Público, né? Ou seja, com essa alteração aí, com a nova redação do artigo 28, ele sai da condição de alguém que manifesta pelo arquivamento, mas depende do crivo do juiz em concordar, ou da insistência do procurador-geral para determinar o arquivamento, ele sai dessa figura para ser aquele que determina, aquele que tem o poder de arquivar o inquérito policial, né? Então isso é importante. Um outro passo importante é que a homologação será feita por uma revisão ministerial também. Então aí nós estamos diante do chamado reexame necessário. Né? Outro aspecto que eu já comentei com vocês que é extremamente importante é a intimação da vítima, do acusado e da autoridade policial. Porque hoje em dia nenhum deles é comunicado do arquivamento do inquérito policial. Atualmente, a vítima sequer fica sabendo, não é avisada do arquivamento do inquérito policial. E se ficar sabendo, nada pode fazer. Então, ali, a disposição da nova redação do artigo 28, em dando a possibilidade de recurso, de reanálise dessa decisão, só que é uma reanálise perante lá, né, essa instância ministerial superior. Então, essa revisão do arquivamento, que pode ser proposto aí, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela poderá ser provocada nos crimes contra entes públicos, por exemplo, pela chefia do órgão de representação judicial, conforme determina aí o parágrafo 2º do artigo 28 com essa nova redação, né? Isso vem aqui dando mais ênfase de que, de fato, o Brasil segue um sistema acusatório, ou seja, em que o juiz de direito nada tem a ver com a fase de acusação. O juiz de direito nada tem a ver com essa formação do convencimento para a acusação formal, né? Senão ali na figura do juiz das garantias. Mas ele serve ali só para garantir os direitos fundamentais do acusado, é só para isso, né? Então, esse é um fato extremamente importante. Agora,
nós temos que lembrar, e é aí que eu coloco para vocês, onde a importância de vocês lerem essa decisão, né? Essa a medida cautelar, essa eficácia suspensa por medida cautelar, concedida pelo ministro Luiz Fux, que foi relator da ação direta de inconstitucionalidade 6305, com referendo do plenário do STF. Ou seja, né, sem a manifestação final da Suprema Corte, seria temerário que nós estudássemos de forma mais aprofundada o arquivamento do inquérito policial. Por isso que é importante nós termos em mente a atual redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Se você tiver com um código atualizado, ele já vai vir com a redação nova, mas ela está com eficácia suspensa, conforme nós vimos. Então, mais uma vez, a atual redação, a redação vigente do artigo 28 do Código de Processo Penal é: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso, se considerar improcedentes as razões invocadas para a remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, e aí então só então obrigará o juiz a atender. O ministro Luiz Fux foi expresso nesse sentido, no disposto de liminar concedida na ADI 6305. E ele diz assim: a redação revogada do artigo 28 do Código de Processo Penal permanece em vigor enquanto perdurar essa medida cautelar. Pessoal, e na fase jurídica que nós estamos vivendo, na fase política que nós estamos vivendo, né, eu já há 2 dias aí estou acompanhando as oitivas dos ex-ministros da Saúde na CPI. Pessoal, eu posso garantir para vocês, esse ano não sai essa decisão dessa cautelar concedida, né, que determinou aqui a suspensão da eficácia do artigo 28 e de outros dispositivos da Lei 13.964. Não vai sair, né? Nós teremos pouquíssimas mudanças, análises, decisões serão ligadas aí às questões sanitárias no Brasil. Estão falando aí agora também sobre a análise da reforma tributária. Esqueçam, não sai esse ano. Ano que vem é ano político. O Brasil já está parado aí há quase há um ano, vai ficar parado até o ano que vem. O ano que vem, ano político, parou de novo. Nós vamos ter aí pelo menos 3 a 4 anos de incerteza no Brasil. Essa é uma outra realidade, né? Vocês podem colocar, 2 anos é certo. Nós temos 2 anos parados. O Brasil parou por 2 anos, né? As coisas não funcionam, as coisas não andam, as coisas não desenrolam. Já faz um ano e eu não tenho perspectiva de que desenrole, que volte a uma normalidade aí ainda esse ano. Não vejo, pelo que a gente acompanha, não vejo essa possibilidade. Então, ou seja, sobre esses aspectos, quando nós analisamos aí aquilo que está relacionado ao arquivamento do inquérito para a proposição do arquivamento do inquérito, né, nós temos que observar alguns critérios extremamente importantes, né? Quais são esses critérios? Primeiro, nós temos que analisar ainda quais são os motivos para arquivamento, por exemplo, da ação penal. Ou seja, aquilo que vem disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, aquilo que vem disposto nos artigos 395 e 397 também do Código de Processo Penal, né? O que é que diz o artigo 395? A denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. Pessoal, isso aqui está baseado no inquérito. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Por quê? Porque o inquérito não deu essa condição. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Artigo 397, ele fala da absolvição sumária. Por quê? Porque o inquérito não tem subsídios mínimos para sustentar a denúncia ou a queixa-crime.
que é a existência de manifesta causa excludente de ilicitude do fato, a existência de manifesta causa excludente de culpabilidade do agente, salvo na hipótese da inimputabilidade. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Extinta a punibilidade do agente. Então, sobre esses aspectos, é onde nós observamos que o inquérito policial tem essa finalidade. Ou seja, o inquérito policial tem a finalidade de trazer aos autos esses elementos de informação. Quais são os efeitos jurídicos do arquivamento? Está lá no artigo 18 do Código de Processo Penal. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícias. Olha só a súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, esse é um fato extremamente importante, de acordo com aquilo que nós temos hoje, de acordo com aquilo que nós vivenciamos. E mais, o arquivamento do inquérito policial tanto pode fazer coisa julgada material, ou seja, o fato nem pode mais ser discutido. Quando isso acontece? Quando o arquivamento se baseia em razões de mérito. Se o arquivamento se baseia em razões de mérito, não há mais que se discutir, não há mais que se investigar, não há mais possibilidade jurídica de haver um processo, crime sobre aquele fato, né? Agora, não fazem coisa julgada em razão aí do arquivamento do inquérito. Duas opções: ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou ausência de justa causa. Então entendam, quando houver coisa julgada material pelo arquivamento do inquérito, André, o que compõe aí as hipóteses de coisa julgada material? Atipicidade da conduta, existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, existência de causa extintiva da punibilidade. Essas são as causas que geram a coisa julgada material. Ou seja, atipicidade da conduta, extinção de punibilidade, excludente de ilicitude. E não faz coisa julgada a ausência de pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação penal, ausência de justa causa, excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Quer dizer que, não havendo aqui coisa julgada com o arquivamento do inquérito, se houverem novas provas, não há nenhum impedimento para que esse inquérito possa ser movimentado novamente. Não há nenhum impedimento para que o Ministério Público, o delegado de polícia, possa realizar novas diligências com base em novas provas. Agora, se o inquérito for arquivado sobre razões de mérito, ele faz coisa julgada material, ou seja, não cabe mais investigação sobre aquele fato, pessoal. Percebam então aí a importância, né, do estudo do inquérito policial e principalmente sobre as consequências do arquivamento do inquérito, pessoal. Na próxima aula, vou deixar para a próxima aula então, nós falarmos do acordo de não persecução penal. Gravem aí para mim, né, marquem aí, que nós vamos retomar aqui a partir do artigo 28A, falando então das análises do acordo de não persecução penal. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Se não, já vou abrindo o sistema aqui para fazer a chamada. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, pergunte, comente sobre aquilo que nós estamos aqui estudando. Pessoal, lembrando mais uma vez que todas as nossas aulas estão gravadas, estão disponíveis lá no canal do YouTube, tá?
como nós estamos num processo de expansão do canal do YouTube, aqueles que puderem seguir o nosso canal, aqueles que puderem curtir as nossas publicações, aqueles que puderem indicar o canal para outros colegas, eu fico muito feliz, eu agradeço se vocês puderem colaborar com o meu canal do YouTube. Como eu disse, nós estamos num projeto de expansão, né? Para o ano que vem, nós vamos ter cursos à disposição, nós vamos ter um projeto também de oferecimento de aulas, de cursos, de outros temas também. Então, como eu disse, como nós estamos aí nesse projeto de expansão, eu peço a ajuda de vocês para o nosso canal do YouTube, pessoal. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço. Só mais alguns instantes, eu já vou aqui iniciar a chamada, pessoal. Só um minuto. Pessoal, vamos lá então a chamada. Adriano. Presente. Muito obrigado. Ayrton. Presente. Obrigado. Bruna. Presente. Obrigado. Deuglis. Deuglis está presente. Deixa eu verificar aqui. Não está. Diego. Douglas. Presente. Dreyson. Presente. Edmar. Presente. Emily. Heloísa. Presente. Isabela. Presente. Juliana Lopes. Juliana Messias. Karine. Kátia. Kênia. Kimberly. Presente. Muito obrigado. Lilian. Luan. Presente, professor. Obrigado, Luan. Obrigado. Lucas Caldeira. Presente. Muito obrigado. Marciana. Presente, professor. Muito obrigado. Matheus. Presente, professor. Muito obrigado. Natália Chamas. Presente. Obrigado. Paulo.
Paulo está presente. Paulo, já vi sua manifestação aqui no chat, muito obrigado. Raini, Presente. muito obrigado. E Elton, Presente. muito obrigado. Pessoal, aqueles que eu não chamei, o nome ainda não está na lista por alguma circunstância aí da universidade. Não fiquem receosos, tá? Quem não está na lista não está com falta. Fiquem em paz com relação a isso. Mais uma vez agradeço. Oi. Obrigada, professor. Eu e Marcelo Imagina, Carla. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos. E até amanhã na nossa aula de Medicina Legal. Pessoal, fiquem com Deus, muita saúde e até amanhã. Até amanhã, professor. Fica com Deus. Amém. Até amanhã, professor. Obrigado. Até, pessoal. Um abraço.